Então, vamos lá às dicas de segmentação, né. Hoje eu vou, não tenho uma elaboração maior, mas eu vou passar aqui as principais, ideias de segmentação. Então, a segmentação ela exige uma determinação muito forte, é uma dedicação, é um empenho aqui em realmente pegar esse desafio na mão. Mas uma vez que você domina, o resultado é extraordinário. Os profissionais de vendas conseguem, ter um desempenho muito maior, habilidades superiores e realmente ficam profissionais de vendas. Então, eu vou começar aqui pela primeira dica, que é, por exemplo, é fazer uma análise, né, que às vezes um problema que as pessoas e aí já fica com uma dica extra também, é simplesmente o profissional de vendas pega o telefone e sai ligando, né, sai ligando para novos clientes para, enfim, oferecer os seus produtos e serviços. E, na verdade, isso é muito importante que haja um preparo antes. É como se fosse, sei lá, um médico, né? Vai fazer uma cirurgia, tem que conhecer quem é o paciente antes, pedir alguns exames, tem que fazer uma série de abordagens para quê? Para poder, na hora, dar tudo certinho e a pessoa sair viva de lá. Então, é por isso que a preparação, ela é fundamental. Isso é para qualquer atividade, né. Então, indo direto aqui ao ponto, eu sugiro para você fazer, assim, um laboratório nesse momento. Ainda que você esteja aí tirando de letra a segmentação, mas de vez em quando a gente tem que parar e fazer uma espécie de um raio-x de a quantas você anda. Então, eu faria, né, eu perguntaria, aliás, a vocês, a primeira ação nessas dicas é, então, verificar qual é o número de nichos, de segmentos que você está atendendo. O que é um nicho? Nicho é um pedacinho de uma grande parte de um negócio. Então aqui eu estou falando para fornecedores, distribuidores, atacadistas do food service. Então, para quem tem uma venda interna digital, ou seja, tenha um único profissional ou 100 profissionais dedicados a entrar em contato com o mercado para oferecer as suas soluções, na forma receptiva também. Então, o food service ainda tem essa característica, ainda é importante, né, ter profissionais que possam tirar dúvidas, que possam, esclarecer, sobre produtos, sobre o serviço do próprio distribuidor, que é muito importante para o segmento de alimentação. Então, esse ter um profissional que dê esse apoio, que dê esse resguardo, é uma segurança. É um dos fatores que um restaurante, que um hospital, que, enfim, uma hamburgueria, né, ela acredita que isso é fundamental, é um apoio, é uma certeza. Imagina um restaurante, alguém que vai receber clientes num determinado horário, não tem essa segurança da entrega, do recebimento, de poder ligar para o fornecedor e ter lá um profissional que possa, esclarecer, que possa ajudar. Então é muito importante. Então, como é que você faz, e aí voltando aqui especificamente para a segmentação, primeira coisa que você deve fazer hoje no seu negócio. Eu fazia isso e era muito legal. Cada vez que eu fazia um raio-x, que é esse exame aqui que eu estou sugerindo a vocês que façam, eu descobria coisas incríveis. Então, por exemplo, você atende restaurantes, atende hamburguerias, atende lancherias, atende hospitais, atende panificação, que são padarias, confeitarias, cafeterias, todos esses nichos
que são pequenas partes de um grande segmento, que é o segmento da alimentação, que é o food service. Inclusive, dentro da distribuição, food service é uma parte, né, que atende o operador, que são os donos desses estabelecimentos que eu falei agora. Né? A outra parte desse mercado atende o consumidor direto, que é o varejo, né? E outras, às vezes, divisões que tem no mercado. Hoje em dia já tem e já faz algum tempo, né, que tem uma difusão um pouco maior, as coisas estão um pouco misturadas, né? É possível já um restaurante conseguir comprar no fornecedor, no distribuidor, no atacado, no varejo, enfim. Mas, ainda assim, um fornecedor, né, distribuidor atacadista especializado, que tem uma parte do seu negócio especializado no food service, ele tem um expertise muito importante, né, de dar essa confiabilidade para o cliente, que aquele profissional que está atendendo sabe o que está fazendo. Né? Isso é muito interessante e é um ponto de segurança aí para esses clientes. Então, a minha primeira dica realmente é você fazer essa análise, fazer esse raio-x. Quantos nichos você está atendendo do segmento food service? O que é essa análise? É você quantificar os clientes, verificar o faturamento de cada nicho, né? O que representa no seu faturamento total. Então, por exemplo, se você você atende lá 10 restaurantes, 50 restaurantes, então você tem um faturamento, vou chutar aqui como exemplo, né? Vou colocar um exemplo. Então, são 200 mil aqui que você, em média, venda no mês para o nicho de restaurantes. Então, você vai verificar quanto esses restaurantes representam no seu faturamento total. Alguns vão representar, alguns nichos, né, vão representar 10%, outros vão representar 15%, outros 30%, outros 2%. Com isso, você vai fazer a mesma análise no número de clientes. No nicho de restaurante, ainda continuando, você pode ter 20 clientes dentro desse nicho que são clientes ativos, né? Ou seja, clientes que compram frequentemente aí na sua empresa. E no nicho de cafeteria, por exemplo, você tem 12 cafeterias. Hamburguerias, você tem 30 hamburguerias. Almoço executivo, buffet ou restaurante especializado. Por exemplo, um exemplo de restaurante especializado seria o segmento, aliás, o nicho do restaurante japonês. Quantos clientes você atende? Então, essa primeira verificação, verificar quais os nichos, qual é o faturamento de cada nicho e quantos clientes hoje estão dentro daquele nicho. Com isso, você vai ter uma primeira leitura de como é que anda essa forma aí de organização. Mas toda análise, ela pressupõe um comparativo. Então, você pode pegar, digamos, a média dos últimos 90 dias, né? Você vai chegar num número e pode também comparar esse mesmo período. Vamos supor que você pegue, nós estamos em julho, né? Que você pegue junho, né? Que foi o mês que terminou, até porque esse está em curso, né? Pegue junho, maio e abril, maio e junho, os 3 últimos meses. Faça uma média, né, que somar e dividir, e aí você vai ter um número, uma média de clientes e uma média de faturamento. Você pode também comparar, e deve comparar, com o mesmo período do ano anterior. São os 2 tipos de análise. Então, a gente vai ter uma média de como se comportou no último ano,
e uma média do que está acontecendo neste ano. E eu sempre digo o seguinte: é claro que existem eventos que podem potencializar uma venda ou podem dificultar, digamos assim. Mas, uma vez identificado um padrão, que é um padrão acima, né, digamos que agora você está com um número X que é menor que 2022, menor que 2021, por exemplo, né, mas tem lá 2019, que é um número, né, que foi antes daquele evento que balançou o mundo, você tem números melhores, um faturamento maior, um número de clientes maior. Então, a gente procura pegar a referência sempre do número melhor, sempre do resultado que foi, se não o resultado esperado, ou aquele resultado que houve superação. Nunca vamos pegar como exemplo resultados medianos ou resultados ruins, né? Então, aí você já tem com isso um parâmetro, né, para fazer o seu laboratório. Se eu já consegui aquele resultado legal, então eu tenho condições de repetir esse número. Vou entrar lá naquela época, vou ver o que aqueles clientes compravam, quais eram as categorias, porque dentro do restaurante pode ter um restaurante comercial, aquele bem pequenininho para um público C, D, mas você tem restaurantes de classe B, você tem clientes de classe AB e até de classe A. O mundo ficou mais difícil, economicamente falando, mas ainda assim existe essas divisões aí dentro dos negócios. Então você tem que checar isso também. Né? Se você tinha 10 restaurantes de um público A ou de um faturamento maior em função dessa classificação desse cliente, você tem que ir lá buscar para verificar checar com esse cliente se o que mudou. Continua tudo igual, mudou alguma coisa, acrescentou alguma coisa, mudou o negócio, tem alguma derivação dentro dessa prestação de serviço, como o delivery, por exemplo. Né? Então, isso também compõe esse raio-x.